Olá pessoal, tudo bom? Fernando Bressanque falando, né, em mais um vídeo sobre os posts do pessoal de Pastagem e Ciência, que é um Instagram. Quem não segue, vamos seguir, que eu sigo, acompanho e sempre vem com assuntos interessantes e pertinentes, né, que a gente pode conversar com os amigos, dar uma dica, dar alguma experiência que a gente tem de campo, tá? Então vamos lá para o post. O post que a gente tem hoje, que eu separei, que achei interessante, que nas visitas de algumas fazendas, algumas consultorias que a gente dá, é, às vezes o produtor, o cliente, até o técnico que não tem experiência em pastagem, manejo de pastagem, ele questiona, né? E aqui nesse post eles abordam dois fatores, duas vertentes em que você pode estar se atentando, melhorando e realizando um manejo simples. Lembre-se que muitos dos posts, muitos dos vídeos que a gente faz aqui, a mudança é meramente de hábito, a mudança é meramente de deixar de fazer errado e seguir fazendo certo, de uma forma técnica, de uma forma em que vai estar beneficiando, gerando benefício, produtividade, matéria seca por hectare, enfim, o que for proposto. Então, na maioria dos casos, esses posts são meramente de atitudes do que de técnica, de investimento alto, de maquinário, de algumas coisas. No post questão, a gente vai começar falando da oferta da forragem. Então, assim, a quantidade de forragem que o animal dispõe para o pastejo é um dos segredos da engorda, certo? Então, o objetivo de uma pastagem é oferecer forragem em abundância, com disponibilidade para que esse animal engorde num tempo menor, com um ganho de peso maior, com uma conversão alimentar melhor. Então, a oferta é o animal deixar de perder tempo, ele não perder tempo para consumir a quantidade de matéria seca diária que ele necessita, é um dos pontos chaves que muitas pessoas não se atentam. Então, por exemplo, você tem um pasto, uma invernada de 100 hectares em que você está com uma capacidade de suporte leve. Então, consequentemente, esse pasto vai ficar subutilizado, esse animal às vezes vai caminhar muito para comer a quantidade necessária de matéria seca e ele vai consumir, gastar, consumir, gastar, consumir, gastar. Então, até ele acumular essa capacidade, até gerar saciedade para esse animal, ele vai utilizar mais forragem do que ele necessita. Então, se você tem uma disponibilidade, você tem uma oferta de forragem abundante, em que ele, num curto espaço de tempo e num pequeno espaço de área, consegue consumir toda aquela matéria seca necessária para a exigência nutricional com um ganho de peso ótimo. Então, você ter essa forragem sempre disponível, você fazer esse manejo de tanto dimensionamento de piquete quanto de número de animais por hectare, você consegue oferecer forragem em abundância para que ele não perca tempo e não perca calorias caminhando desnecessariamente. Então, todo esse planejamento de, eu vou dimensionar o meu piquete, eu vou colocar tantos animais dessa categoria aqui, tem uma ciência por trás, tem uma explicação, tem um fator teórico por trás. Então, é fornecer a maior capacidade de matéria seca num menor espaço de tempo que ele consuma, num menor espaço de área. Então, ilustrando esse post, você tem todo esse conceito para você ter um manejo inicial de entrada, de formação do piquete, como formar, qual dimensionamento eu vou ter. E num segundo momento, uma estrutura desse passo, de ter toda essa local de oferecimento de forragem, ele está dimensionado, ele está pensado para que esse animal tenha sempre o máximo desempenho. Então, essa estrutura de logística, vamos dizer assim, é muito importante nesse período, tá? E o segundo
o segundo quadro, a segunda ilustração, é a estrutura dessa pastagem. Então, vamos partir do pressuposto que esse pasto está bem dimensionado, esse pasto está com a sua capacidade de suporte ideal, então os animais caminham um pouco, comem o necessário que eles têm que comer durante o dia, e utilizam a planta de uma maneira assertiva. Então, quando você tem tudo isso, quer dizer o quê? Que você está consumindo basicamente folha, porque o que é mais nutritivo, ou o que faz esse animal ter o desempenho desejado, é a quantidade de folhas que ele está ingerindo. Não são talos, não são hastes mortas, são folhas consumidas. A gente viu num vídeo anterior que eu fiz, 12% de proteína pode conter em uma folha, dependendo da variedade. Mais da metade do valor nutricional dessa planta está contida na folha. Então, se o animal, num curto espaço de tempo, num curto espaço físico, consumir a maior quantidade de folhas necessárias para o seu consumo de matéria seca diária, que vai fazer com que ele tenha o desempenho esperado e desejado. Então, lembrando da oferta da forragem, se você tiver no exemplo que eu dei anteriormente, uma invernária de 100 hectares subutilizada, com falta de animais, com a capacidade de suporte reduzida, esse animal não vai comer todo dia, ou a cada 2, 3 dias, ou a cada uma semana, depende do tipo de rodízio que você usa. Esse animal não vai comer essa planta todo dia, ou ele não vai comer, num curto espaço de tempo, a quantidade de plantas necessárias, ou a quantidade de folhas necessárias. Então, consequentemente, uma folha que não foi consumida, ela passa um espaço de tempo vegetando na planta, ela vai aumentar a sua quantidade de talo, muitas vezes ela vai senescer, que é a sua morte. Então, essa planta adulta, plenamente disponível ali, se ela não for consumida no momento certo, na hora certa, ela vai mudar a sua composição morfológica, então vai aumentar a quantidade de talo, vai ter hastes senescentes, que são mortas. Com isso, ela vai se tornar uma planta menos nutritiva do que ela poderia ser. Ela passou do seu ponto ótimo de consumo, pensando em proteína, pensando em fibras digestíveis, pensando em estrutura microbiológica, para alimentar a microbiologia do rumen. Então, essa planta já não vai ser tão interessante na parte nutricional. Então, o animal que consome uma planta que tenha esse desbalanço entre folhas, talos e planta morta, ele não vai ter o desempenho necessário que foi calculado para ele. Ele não vai ter o insumo básico que é a pastagem para ele poder ter o desempenho esperado. Então, numa pastagem devidamente calculada, otimizada, com os animais certos, na época certa, na quantidade certa, você vai ter um consumo inteligente da sua planta, aproveitando somente a parte que lhe dá mais de 50% de proteína, fazendo com que os animais tenham um melhor desempenho esperado, consequentemente, um maior ganho de peso, uma maior produção de leite, uma maior produção de carne, um bezerro que vai ter uma recria mais curta, mais otimizada, um peso de desmame maior. Qual for a categoria animal que você estiver trabalhando, todos esses conceitos e todos esses dimensionamentos que você tem que ter na ideia, eles têm que ser extremamente calculados, medidos e pensados na hora do produtor, do técnico, está indicando a melhor forrageira, o melhor dimensionamento e os melhores animais, tá? Então, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento técnico, por favor, entre em contato, nos contatos no Instagram, mensagens, que a gente pode estar conversando, trocando ideia sobre manejo de pastagem, forrageiras, semente de pastagens, onde eu posso estar podendo ajudar e contribuir para cada vez mais uma pecuária mais lucrativa e rentável, tá bom? Um abraço, contem comigo sempre.